Dia 27. Vestindo a armadura de Deus. O apóstolo Paulo estava preso por causa do Evangelho quando escreveu a carta aos Efésios. Ele via constantemente os soldados entrando e saindo de onde estava, normalmente trajando suas armaduras polidas e que se distinguiam umas das outras pela patente do soldado que a usava. Quanto maior a patente, mais bonita era a armadura. É nesse contexto que ele escreve: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. A palavra que Paulo usou aqui para se referir à armadura não é uma palavra qualquer. Ele não estava se referindo à armadura do soldado comum, pois em grego ele usou uma palavra bem específica que se referia à armadura de um oficial. Esta armadura possuía o brasão do imperador gravada no peito. Usar esta armadura significava representar o próprio imperador. Era o símbolo da autoridade imperial. Levantar-se contra uma pessoa que usava uma destas armaduras era o mesmo que se levantar contra o próprio imperador. Paulo nos orienta a vestirmos esta armadura para enfrentarmos Satanás. Nossa armadura traz no peito a insígnia do nosso rei. E os demônios, as potestades e os principados tremem quando veem os agentes do reino de Deus. Quando verdadeiramente entendermos que no nosso peito está a marca de Cristo, seu brasão gravado através do Espírito Santo, e que nossos inimigos verão de longe esta marca, entenderemos a responsabilidade que significa ser cristão. Carregamos o nome de Cristo em nossos próprios nomes, ao nos identificarmos como cristãos. Devemos, portanto, cuidar como vivemos, entendendo que é o nome de Jesus, nosso Rei, que está em jogo quando as pessoas nos veem falar ou fazer qualquer coisa. Principalmente nosso adversário, Satanás. A responsabilidade e a autoridade. Quando conscientemente usamos a armadura espiritual, sabemos que somos oficiais do Rei. O apóstolo lista uma série de itens desta armadura e é importante hoje entendermos que ela não é uma armadura mística, onde você mentaliza os itens sendo colocados em você. Não, isso não adiantará. Os itens em si são armas de defesa e ataque poderosíssimos, mas precisam ser verdadeiramente assimilados em sua vida como uma vestimenta real que te protegerá dos ataques do mal. Paulo diz que a armadura serve para nos manter firmes. Esta é uma das palavras que mais se repete neste capítulo e em vários outros textos que tratam da batalha espiritual do cristão contra Satanás. Veja, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7.
Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5, 8 e 9. Resistir ao diabo é nossa tarefa principal nessa batalha espiritual. Ele nos tentará, armará armadilhas para nos fazer cair em pecado, tentará jogar contra outros irmãos, lançará dúvidas em nossas mentes, pensamentos de desânimo, tristeza e tentará nos fazer acreditar em mentiras. Resista usando efetivamente cada item desta armadura, colocando-se em oposição a tudo que o diabo fizer. Infelizmente, muitos cristãos têm enfrentado Satanás sem armadura. Enfrentam pela força da própria carne. Acreditam em suas próprias forças, por isso levam uma surra do diabo em várias áreas de suas vidas. Temos tido os mesmos resultados fatídicos em nossas vidas quando não nos preparamos para as batalhas que enfrentamos diariamente. O diabo derruba pessoas desde que o mundo foi feito. Não o subestime. Tem cristão levando uma surra do diabo através do ativismo, estresse, da depressão, sendo esmurrado na cara através da pornografia e outros vícios sexuais, imobilizados por vícios demoníacos que não conseguem abandonar. Há crentes escravizados pelas dívidas que Satanás os levou a fazer ao caírem no pecado da cobiça, gastando suas energias e saúde para adquirir coisas supérfluas, para manter um estilo de vida caro e esbanjador. E quanto a esse item, quero ser mais específico e te alertar. O mesmo Satanás que se aproveita da cobiça do coração humano para trazer dívidas, também utiliza agiotas e demais formas de crédito para continuar aprisionando pessoas. Não caia na ilusão de que com empréstimos financeiros todos os problemas serão resolvidos. Há também os crentes machucados, enlaçados pelas feridas emocionais do diabo, que sempre reabre os ferimentos de maneira que nunca cicatrizam. São cristãos, estão salvos pela graça de Cristo, mas por não fazerem uso da armadura que dá autoridade e poder, caminham pela carne e vivem uma vida derrotada. O uso da armadura evidencia uma guerra. Use a armadura e declare guerra contra Satanás em sua vida, sua mente, seu corpo, sua família. Decida opor-se a ele em todas as áreas. Corra riscos para honrar o seu rei. Lute a boa luta. Resista-o com todas as suas forças. Tome a decisão de reconquistar cada centímetro que no passado você cedeu ao diabo. Ore, chore, arrependa-se, apegue-se a Cristo com todas as suas forças, mas não dê
nem mais um passo para trás. Decida lutar até o fim. Lembro-me de um dia chegar na minha igreja após ter discutido com minha esposa. Sabe aquelas brigas bobas de casamento? Eu saí emburrado e ela não queria falar comigo. Ao chegar na igreja, uma irmã me procurou e disse que havia uma mulher endemoniada precisando de libertação. Naquela hora eu pensei, justamente hoje que eu pequei e estou emburrado com a minha esposa, como vou expulsar o demônio? Tentei ligar para minha esposa, mas ela não atendia. Fui até uma sala e ali orei confessando meus pecados. Chorei pelo erro tolo que havia cometido e pedi perdão a Deus. Num momento perguntei ao Senhor, como posso expulsar os demônios desta mulher hoje, Senhor? Logo o Senhor me lembrou que a autoridade que eu precisava era a dele, não a minha. Era nele que eu precisava confiar, então em mim. Meus pecados já estavam perdoados e o que eu precisava fazer era apenas me revestir da armadura de Deus. Depois fui até a mulher endemoniada e expulsei os demônios. Eles resistiram, mas no final não conseguiram perseverar. No nome de Jesus eles saíram e a moça foi totalmente liberta. Mais tarde consegui falar com minha esposa e pedi perdão a ela e ela a mim. Nunca sabemos quando teremos um embate com Satanás. Por isso precisamos estar sempre atentos. A armadura listada por Paulo envolve o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da pregação do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Usar o cinto da verdade significa que nossa vida precisa ser envolvida em tudo pela verdade. Não há lugar para o engano de Satanás, nem de suas doutrinas demoníacas. Não há lugar para a mentira. Se você tem o costume de mentir, mesmo que seja aumentar um pouco uma história, você precisa confessar e se livrar da mentira. Se você costuma mentir para não magoar as pessoas ou tentar resolver pequenos problemas do dia a dia, lembre-se que o diabo é o pai da mentira. João 8:44. Se mentiu a uma pessoa, precisa contar a ela a verdade. Restituir a verdade é imprescindível. A couraça da justiça significa que nosso peito, onde fica o coração, precisa estar protegido pela justiça de Deus. Justiça significa realizar a vontade de Deus. Seu coração busca realizar a vontade de Deus ou a sua própria? Suas atitudes são justas ou injustas? Normalmente, na Bíblia, a justiça de Deus se manifesta quando alimentamos os pobres, tratamos com misericórdia os que sofrem, somos hospitaleiros com as pessoas e tratamos os outros como gostaríamos de ser tratados. A justiça de Deus se expressa em nós não apenas com relação ao que Ele não quer que façamos, mas principalmente
com relação ao que Ele verdadeiramente quer que realizemos. Você tem sido agente da justiça de Deus na vida de pessoas ao seu redor? As sandálias da pregação do Evangelho significam que devemos estar sempre prontos a caminhar na direção dos perdidos, dos que sofrem e que carecem da glória de Deus, para ali sermos proclamadores das boas novas de Cristo. Não somos soldados de um reino que se protege de um invasor como se fosse Satanás quem batesse nas nossas portas. Na verdade, nós somos os invasores, indo até o reino das trevas, para arrancar do inferno aqueles que estão presos. Devemos estar prontos para caminhar na direção dos perdidos e proclamar o Evangelho de Cristo. Quando entendemos verdadeiramente que somos a luz do mundo, não tememos mais as trevas. Na verdade, aprendemos a caminhar na sua direção. Quando invadimos as trevas, percebemos o valor da nossa luz, descobrimos o sentido de nossa vida e nos assombramos com a profundidade da graça de Deus. O escudo da fé é a nossa principal arma de defesa. Aprendemos a mover nosso escudo na direção dos dardos inflamados enviados pelo nosso inimigo. Muitas vezes, os dardos lançados pelos demônios são palavras de desânimo, ofensas terríveis ou perdas significativas que nos tentam derrubar. Satanás nos ataca usando pessoas próximas a nós, nosso trabalho, nossas finanças e de várias maneiras busca nos acertar. Mas quando aprendemos a lutar pela fé, movemos nosso escudo na direção dos ataques. Oramos rejeitando palavras de desânimo e cremos não no que as pessoas dizem de nós, mas no que a Bíblia diz a nosso respeito. Rejeitamos calúnias e até quando perdemos emprego ou algo de valor, glorificamos a Deus, pois cremos que Deus está no controle de tudo. O capacete da salvação é imprescindível. Não devemos entrar em batalha com Satanás sem termos a certeza da nossa salvação. Se você ainda não entregou verdadeiramente sua vida a Jesus, não perca tempo. Faça isso agora. Jesus nos salva e nos dá certeza de sua salvação. Em Cristo somos resgatados e nada nem ninguém pode nos tirar essa certeza. Por último, a espada do Espírito. A espada é a palavra de Deus. Foi com ela que Jesus rebateu os argumentos tentadores de Satanás no deserto. Com ela, venceremos o diabo no dia a dia. Precisamos aprender a meditar nela de dia e de noite. Quando a palavra de Deus estiver no seu coração, na sua mente, nos seus lábios, nas suas atitudes, Satanás não terá como vencê-lo. Quais itens desta armadura você já tem usado? E quais ainda precisa se revestir? Você pode orar por cada um destes itens e pedir a Deus por discernimento, revelando a você
o que ainda não está certo. Ore com humildade, esperando que Deus realmente fale com você. Ele vai falar e te mostrar o que você precisa fazer.